sejam super bem-vindos a mais uma aula aqui do Gramática na Prática. Hoje nós vamos falar sobre um tema que aparece em praticamente toda a prova e também é essencial para quem quer aprender a escrever bem. Nosso tema de hoje são os pronomes relativos. Mas antes da gente falar sobre eles, vamos para um pequeno resumo do que vamos falar hoje na aula. No resumo da aula de hoje, a gente vai ver o conceito de pronomes relativos, quais são os pronomes relativos, uma breve explicação detalhada, algumas dicas rápidas no final e, por último, uma atividade de fixação realizada com toda a turma. Vamos começar com os conceitos. Afinal, o que são pronomes? Antes de entrar no conteúdo principal, vamos lembrar rapidinho o que são os pronomes. Bom, os pronomes são palavras que indicam pessoas no discurso, mostram posse ou substituem substantivos. Em outras palavras, eles servem para não deixar o texto repetitivo. Como, por exemplo, em vez de dizer Maria disse que Maria estava cansada, a gente diz Maria disse que ela estava cansada. O pronome ela substitui Maria e evita a repetição. Simples assim, e é justamente isso que os pronomes relativos também fazem, mas de um jeito ainda mais interessante. Agora sim, se tratando dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são palavras que retomam um termo anterior e ligam duas orações. Eles são fundamentais para criar frases bem conectadas. Olha só o exemplo. Este é o aluno. O aluno passou no exame. Podemos unir as duas orações em uma só. Este é o aluno que passou no exame. O que se refere a aluno e faz a ligação das ideias. Isso é exatamente o papel dos pronomes relativos, retomar uma palavra e unir orações sem repetir termos. Então perceba, o pronome que se refere ao aluno, ou seja, ele é relativo à palavra aluno. Em resumo, vamos falar agora sobre a função e a importância desses pronomes. Os pronomes relativos são indispensáveis para deixar a escrita mais clara e natural. Eles ajudam a evitar repetições, conectar ideias e reforçar a coesão textual. Em textos dissertativos, por exemplo, usar pronomes relativos mostra domínio na norma culta e melhora o fluxo da argumentação. Então lembre-se, quando você usa um pronome relativo corretamente, seu texto ganha elegância e precisão. Pronomes relativos. Quantos existem? Existem principalmente 7 tipos de pronomes relativos em português, com variações nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantas, quantos. E os sem variações nós temos que, quem, onde e quando. Vamos começar falando sobre o pronome relativo que. O pronome relativo que é o mais comum de todos e também o mais versátil. Ele pode se referir tanto a pessoas quanto a coisas e pode ocupar a função de sujeito ou objeto na oração. Como, por exemplo, a professora que ensina português é ótima. Aqui, o que substitui a professora e faz a ligação entre as ideias. Outro exemplo que podemos falar é o livro que comprei é interessante. O que também retoma o substantivo anterior sem repetir a palavra. Uma dica importante: se vocês tiverem dúvida sobre qual pronome relativo usar, o que é quase sempre uma boa escolha, mas evite também o exagero no uso. As funções sintáticas na oração relativa, ele pode assumir como sujeito, objeto direto, objeto indireto, quando ligado por preposição atrás de quem é muito comum, completamente nominal, como vimos aí no exemplo. Pronome relativo onde. O onde é usado para indicar lugar. Ele pode substituir expressões como em que, no qual ou na qual. Como, por exemplo, a cidade onde nasci é pequena. Outro exemplo, a escola onde estudei fica perto da minha casa. Regra prática: só use onde
quando o termo se referir a lugar físico ou simbólico. Se não for um local, escolha outro pronome. Como função sintática, ele pode assumir como adjunto adverbial de lugar dentro da oração relativa. Então fica a dica, hein? Onde, lugar fixo. Assim fica fácil, não é mesmo? Pronome relativo quando. O quando, ele indica tempo. Ele substitui expressões como em que ou no qual, mas sempre relacionadas a tempo. Por exemplo, o dia quando nos conhecemos foi inesquecível. Podemos também dizer o dia em que nos conhecemos foi inesquecível. Ambas as formas estão corretas. Como função sintática, ele pode indicar circunstância temporal e funcionar como adjunto adverbial de tempo dentro da oração relativa. Então, uma dica rápida. Quando é igual a tempo. Sempre que a oração indicar uma data, um período ou um momento, o pronome relativo ideal será o quando. Pronome relativo quem. O quem é usado para se referir a pessoas. Ele aparece geralmente acompanhado de preposição. Como no exemplo, o amigo de quem falei é muito legal. Outro exemplo poderia ser: a professora com quem estudei era muito exigente. Perceba que o quem vem depois de e com. Essa combinação é o que chamamos de uso com preposição, e ela é essencial para manter a frase correta gramaticalmente. Suas funções sintáticas podem ser sujeito, raro, como por exemplo, quem chegou, é relativo pronominal interrogativo indefinido, principalmente complemento, objeto indireto, complemento com preposição. Geralmente vem precedido de preposição, quando dentro da oração relativa. Então lembre, quem é igual pessoa, quase sempre com preposição. Bom, agora que a gente já viu pronomes como que, quem, onde, quando, que não mudam de forma, agora a coisa muda um pouquinho, porque esses pronomes variam de acordo com o gênero e número do substantivo a quem se refere. Vamos descobrir agora os pronomes de variação. Nos pronomes relativos de variação, vamos começar pelo o qual, a qual, os quais e as quais. Esses pronomes relativos com variação de gênero e número, eles costumam aparecer em contextos mais formais e quando queremos evitar ambiguidade. Como, por exemplo, a cidade na qual moro é pequena. Outro, as músicas às quais você indicou são ótimas. São formas mais elegantes e apropriadas em redações, textos acadêmicos ou discursos formais. Funções sintáticas desses pronomes, eles podem ser utilizados como sujeito, objeto direto, objeto de preposição, complemento como que, mas com concordância. Uma dica: quando houver preposição antes, use essas formas em vez de que. Isso deixa o texto mais claro e gramaticalmente seguro. Pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas. O cujo, no geral, ele indica a posse, ou seja, mostra que algo pertence a alguém. Ele é equivalente a expressões como de quem ou do qual, como por exemplo, o homem cujo carro foi roubado registrou queixa, ou os alunos cujos trabalhos foram premiados ficaram felizes. Atenção às duas regras fundamentais. O cujo nunca vem acompanhado de artigo. Seria da forma errada se fosse assim: o cujo, o carro. Esta seria uma forma incorreta do uso do pronome relativo cujo. Segunda regrinha, ele concorda com o substantivo que vem depois dele. Esses detalhes fazem toda a diferença na hora da prova.
E o seu uso sintático funciona como determinante, adjunta de nominal, do substantivo que vem em seguida dentro da oração relativa. Portanto, ele faz uma ligação entre o possuidor e o possuído. Pronome relativo quanto, quanta, quantos e quantas. Esses pronomes indicam quantidade e são usados depois de palavras como tudo, tanto ou quanto. Como, por exemplo, tudo quanto foi dito será avaliado. Outro, ele não sabia quantos amigos tinha. São formas mais formais, mas demonstram vocabulário rico e domínio da norma culta. Se aparecer em textos de vestibular ou concursos, pode ter certeza de que estará correto e elegante. Funções sintáticas determinam quantidade ou substituem um substantivo. Eles também podem exercer papel de adjunto adnominal. Agora vamos para algumas dicas rápidas para ficar fácil de você lembrar na hora de fazer aquela prova ou escrever um texto para te deixar menos nervoso. Vamos relembrar. Quem é igual a pessoas? Que, pessoas e coisas. E também é o mais versátil. Ele é uma ótima escolha para quando você tiver uma dúvida de qual pronome relativo usar. O que geralmente é sempre uma boa escolha. Mas como foi dito anteriormente, evite o exagero. O qual, usado para textos mais formais, para deixar o texto mais elegante. Formalidade. Cujo, posse, fazendo a ligação entre o possuidor e o possuído. Onde, lugar, lugar fixo. Quando, tempo. Seja alguma data ou algum período, quando, tempo. E quanto, quantidade. Quando você referir a quantidade, o quanto será uma boa escolha. E para encerrar nossa aula, vai estudar, menino! E aí, pessoal, curtiram? Esses pronomes deixam a escrita muito mais elegante e ajudam a conectar melhor as suas ideias sem você precisar repetir palavras. Se você aprendeu, já comenta aqui qual pronome você mais usa e compartilha com aquele amigo que sempre se confunde com o cujo e o qual. E a gente termina por aqui e até a próxima aula do Gramática na Prática. Sucesso!